Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, todas as dicas que eu dou aqui para vocês, são dicas de livros que eu leio, que eu pesquiso. E quem tem essas obras que eu indico aqui sabe que eu não minto, né? Tem muitos canais aí famosos que os camaradas recebem, eu não vou falar aqui os canais, né? Por questão de ética, eles recebem das editoras e ele tem que falar bem do livro. Tem livros que são bons, claro, mas tem outros que não são bons. Mas o cara tem que falar bem do livro, porque ele ganha dinheiro. Se ele falar mal, ele perde patrocínio, né? Então, ele é obrigado a falar bem do livro, para ele ganhar o seu money, né? E, então, esse canal perde a credibilidade, porque você não é sincero com o seu público. Você está fazendo uma propaganda enganosa. Não é questão desse canal aqui, né? Que é um canal pequeno. Eu não divulgo o canal, eu deixo vocês divulgarem, né? Nós poderíamos ter mais inscritos, mas eu não divulgo, eu deixo vocês divulgarem. Nosso canal aqui é um canal honesto, né? Nós somos realistas, nós mostramos de fato o que a obra é boa, tá bom? E essa obra aqui do Greg Kinnear, Entre a História e o Espírito, o testemunho apostólico no livro de Atos, é uma preparação, é um ensaio para o seu comentário que a CPAD está traduzindo na íntegra, que de 4 volumes do livro de Atos, que é de 4.000 páginas. Meu irmão, um comentário de 4.000 páginas, um comentário de um livro de 4.000 páginas, é um absurdo, porque eu tenho aqui o comentário bíblico Vida Nova e o comentário bíblico NVI, são volumes únicos, né? Os dois são volumes únicos, do Antigo e Novo Testamento. Não tem isso, não tem 4.000 páginas. Aí Greg Kinnear vai comentar o livro de Atos, um livro só, que tem 28 capítulos, 4.000 páginas, dividido em 4 volumes, que é a versão original, né? E a CPAD vai trazê-lo na íntegra. Com certeza, capa dura, não será barato, mas é o melhor comentário de Atos do mundo, aonde ele vai trabalhar a questão exegética, hermenêutica, cultural, vai trabalhar tudo. E Greg Kinnear, quem é Greg Kinnear? Não preciso nem falar, né? Todo mundo conhece o seu comentário histórico-cultural. Eu tenho aqui obras dele, a hermenêutica do Espírito, os dons do Espírito, o Espírito nos Evangelhos, em Atos, a mente do Espírito, enfim, várias obras publicadas, né? Traduzidas. E essa obra aqui, ele vai trabalhar o livro de Atos. E como eu falei, é apenas um ensaio. Ele vai dar aqui insights, tá? E que você vai encontrar de maneira ampla, exaustiva, no comentário dele que será lançado. E sem delongas aqui, Greg Kinnear, para quem não sabe, ele é professor de Novo Testamento, professor de grego, exegese, mas a área dele mesmo é mais a parte histórica, tá? A parte histórica do Novo Testamento, os aspectos culturais e históricos. Ele é um monstro nessa área. O camarada é respeitadíssimo, recebeu vários prêmios por suas obras, né? Vários prêmios, vários troféus por suas magníficas obras. E sem delongas aqui, abrindo essa obra, depois dessa rápida introdução, essa obra foi a primeira edição em inglês é de 2020 e a edição em português é de 2021, tá? Foi lançado no ano passado. E aqui tá um prefácio que é interessante, né? Eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. O prefácio e agradecimentos. Por quê? Nesse livro aqui ele pega vários artigos de outros teólogos e ele pede permissão para esses teólogos, tá? Grandes teólogos, para usar os seus artigos nessa obra. Então ele coloca aqui no final, ó, quero agradecer prazerosamente a permissão dos editores dos artigos originais relacionados aos seguintes capítulos. Aí tem o capítulo 1, Lucas, Atos e o Jesus histórico, não é dele. Tá? Afirmações em primeira pessoa em Atos
e na história antiga, tá? Apologética para Paulo em Atos 1, em Atos. A contestada taxa de crescimento da igreja em Atos. Será que a igreja de fato cresceu mesmo ou Lucas inventou? Sabe que os teólogos liberais, eles batem pesado, né? Fala que Lucas inventou muita coisa, Lucas é um mentiroso. Ele fala nem que Lucas é mentiroso, que Lucas é um baita escritor, que ele exagera muito. Assim como na vida de Paulo, porque o Paulo retratado por Lucas em Atos é um e o Paulo nas suas cartas é outra. Então, quem está certo? Quem está certo? Aqui tem mais, ó, né? Os capítulos são 22 artigos, né? 22 artigos, tá aqui, ó. Que ele vai trabalhar no livro, nesse maravilhoso livro. 22 artigos que ele coloca de outros editores, né, outros teólogos, sobre o livro de Atos, tá? O livro de Atos, muito bom. E como eu falei, ele vai ampliar isso, tá, de maneira exaustiva no seu comentário de Atos, que será lançado, creio que esse ano, tá, que a CPAD irá lançar. Inclusive, eu estou guardando já o dinheirinho para comprar esse comentário. Esse eu vou comprar, tenho que comprar. Ele vai falar da expansão do evangelho na Europa, dados históricos, tá? Culturais. Dispensa apresentações. É o comentário de Atos. É insuperável. Esse comentário vai ser insuperável. Dificilmente vai ser abatido. Dificilmente. Comentário de 4.000 páginas, meu irmão. De um único livro é muita coisa. Então tá aqui os artigos que eu falei para vocês, todos, tá? E aqui o sumário, né? Eu não vou ler tudo, gente, por causa do tempo, tá? Gostaria de ler algumas coisas para vocês. Sumário, prefácio, agradecimentos, vocês sabem disso. Todas as obras têm, né? Abreviações. Ele divide em 3 partes, tá? A primeira parte é a parte histórica. A segunda parte ele vai tratar o texto em si, uma questão de contexto. E a terceira parte ele vai tratar uma questão de espírito, que ele vai trabalhar ali as línguas em Atos, o poder do Espírito Santo, Pentecostes e por aí vai. Rapidamente aqui para vocês, olha só, uma questão de história, né, que é a parte histórica do livro de Atos. Primeiro ele começa maravilhoso, Lucas e Atos e o Jesus histórico. Quando ele fala Jesus histórico, é o Jesus judeu, rabino, é o Jesus o mestre, tá, que morou lá em Nazaré, uma vila muito pobre, desprezada, era a periferia, uma das periferias ali da Galileia. Inclusive a Galileia havia 204 aldeias, 204 aldeias, que era de pescadores, de pessoas pobres, analfabetas e por aí vai. Então, Lucas e Atos e o Jesus histórico, porque você pega o livro de Atos, o Evangelho de Atos, e Lucas e o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, você vai ver que é uma continuação. Depois que houve depois da formação do cânon, houve a divisão do livro, mas era um livro só. Atos é a continuação de Lucas, do Evangelho de Lucas, onde ele vai falar da igreja e por aí vai. Vocês conhecem. Então, o capítulo 1. Depois vem aqui, ó, continua, afirmações de primeira pessoa em Atos, na história antiga. Paulo e a sedição, apologética paulina em Paulo, ou apologética paulina em Atos. Apologética paulina em Atos, tá? Aí vem, isso aqui é maravilhoso, tá? A contestada taxa de crescimento da igreja em Atos. Tá? Tem argumentos fortíssimos dos opositores. Lembre-se, gente, nem tudo que a teologia liberal entenda que eu vou falar aqui. Entenda que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Nem tudo o que a teologia liberal fala é mentira. Quando eu falo teologia liberal, são aqueles que não creem na Bíblia, tá? Enfim, mas nem tudo. Tem gente que é séria, que eles ponderam, né? Tem outros que só ridicularizam a Bíblia, mas tem outros que não. Então nem tudo que eles falam é mentira, né? Nós temos alguns textos complicados mesmo. E sobre essa taxa de crescimento,
que eles vão trabalhar, né? E Greg Kinnear vai dar aqui as respostas, né? Atos 2:41, Atos 4:4, Atos 20:21, capítulo 21, versículo 20. Esses 3 textos ele vai trabalhar aqui de forma... É um insight, né? Ele vai trabalhar melhor tudo isso no seu comentário do livro de Atos. Mas aqui ele já começa, né? Trabalhando. Aí continua aqui, ó, vocês podem pausar, por gentileza, o vídeo para vocês lerem, tá? Vocês pausam aí o vídeo para vocês lerem, por gentileza, para ganhar tempo, tá? A parte 2 aqui, ó, uma questão de contexto. Ele vai pegar alguns textos e vai trabalhar, tá? Que você tem, ó. Vocês pausam aí, por gentileza, o vídeo. Vocês pausam para vocês lerem aqui, ó, os capítulos, tá? Olha só. Ok? Vamos continuar aqui. Ele continua. Esse capítulo também é maravilhoso, o 13. Né? Um novo templo. Atos 21 como pano de fundo para Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22. Confira lá na sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22, que Paulo fala que a barreira de separação que havia entre judeus e gentios, Cristo quebrou. Deus não tem mais 2 povos, gente. Tá? Porque tem gente que divide assim. Deus vê 3 povos. Os judeus, os gentios e a igreja. Isso é mentira, conversa fiada. Tá? É um único povo. Deus não tem 2 esposas, Deus não tem 2 povos, é um único povo, é uma única esposa, que é a sua igreja. Tá? E a barreira de separação caiu. E Deus agora habita, por meio do seu Filho, Cristo Jesus, na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, a igreja é o novo templo onde Deus habita. Olha só que maravilha. Então, aqui, ó, capítulo 13 é um dos capítulos maravilhosos. Aí você continua aqui, ó, as técnicas de retóricas usadas por Paulo, né, e seus oponentes, tá? Vocês podem pausar aí para vocês lerem. Isso aqui também é interessante que ele vai tratar, ó. Febre e disenteria em Atos 28:8 e a medicina antiga, como funcionava. E Lucas era médico, né? Lucas era médico. Não só médico, era teólogo, historiador e crente, né? E a parte 3, uma questão de espírito, onde ele vai abordar as manifestações do espírito no livro de Atos. Até porque Lucas é o teólogo do espírito. Lucas, ele dá muita ênfase, tanto em Atos, você sabe disso, como no seu evangelho, no Espírito Santo. A pneumatologia dele é maravilhosa. Então, o evangelho de Lucas, ele vai trabalhar por mais de 16 vezes, vai falar muitas vezes, mais 16 vezes, sobre o Espírito Santo. E o livro de Atos, ele vai citar o Espírito Santo de maneira direta e indireta, mais de 57 vezes. Tá? E aqui o Kinnear, ele vai dar uma boa introdução a esse assunto, né? A milagres e história em Atos e a tradição de Jesus, poder do Pentecostes, a missiologia de Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 2, Atos 1 e 2 é a preparação para a missão da igreja, né? As línguas como evidência da natureza do empoderamento do Espírito em Atos 2:4. Lembrando que Kinnear, ele é continuista. Na verdade, quem crê na Bíblia de fato, né, quem estuda os dons espirituais, sabe que estão em vigor, porque os dons não cessaram, os dons são do Espírito. E ele dá a quem ele quiser. E os dons espirituais não é patente, tá? O pentecostalismo não se apropriou dos dons espirituais, porque os dons espirituais não é para os pentecostais. Não. É para todos aqueles que creem e que buscam os dons espirituais. É para os crentes. Ok? Então, vocês podem pausar aqui para vocês lerem, por gentileza, essa parte aqui. Ó. Esse capítulo 22 também é maravilhoso. Antecipando o cristianismo africano antigo, ele vai trabalhar a passagem do eunuco e Filipe, Atos capítulo 8, né, a partir do versículo 26. E aqui ele vai fazer algumas resenhas de algumas obras focadas em Atos. Aí você tem, ó, no final, referências bibliográficas, índices de documentos antigos, tá?
índice das escrituras, das passagens que ele usou nesse comentário, essa obra, o índice de assuntos e o índice de autores, ok? Índice de autores. Vamos pegar uma parte aqui desse livro para nós lermos, né? Como por exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Todos os capítulos são maravilhosos, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui o capítulo 19 da parte 3. Línguas como evidência da natureza do empoderamento do Espírito em Atos 2:4. Página 255. Vamos lá na página 255. Tá? 255. Vamos lá. Os pentecostais gostam dessa parte, né? Línguas, essas coisas todas. Maravilhoso. É 250, não, 255. Pronto, aqui, ó. Capítulo 19. Línguas como evidência da natureza do empoderamento do Espírito em Atos. E outra coisa importante, essa obra você vai encontrar em todas as páginas praticamente notas de rodapé. Tem gente que não tem costume de ler nota de rodapé. Tem umas que você não entende nada porque está em inglês. Quem lê inglês fica mais fácil, né? Mas quem não lê como eu, quando está em português, está traduzida a nota de rodapé, é bom você ler. Aqui vai ter várias notas de rodapé traduzidas, tá? A maioria, tá? Que são muito boas, onde ele vai citar teólogos, onde ele vai citar comparações de outros pontos de vista, vai citar obras. Então, você vai encontrar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, várias notas de rodapé. Várias notas de rodapé. Até porque ele mostra que ele consultou as fontes que ele consultou. Imagina a biblioteca do Kinner. Imagina. Pode colocar aí de 5.000, 10.000 livros. O cara deve ter muito material. Né? E é um homem de Deus ainda. O cara é crente, é um teólogo crente. Então ele começa aqui, ó. Conforme mencionado no capítulo anterior, capítulo 18, né? Mas sem aprofundar-se no tema, Lucas não apresenta as línguas como sinal do batismo do Espírito, apenas arbitrariamente, mas porque isso está logicamente conectado ao propósito do batismo do Espírito Santo, no sentido que Lucas dá a frase. Lucas enfatiza o batismo no Espírito Santo como poder para testificar de Cristo transculturalmente, né? Missões transculturais para outros povos, outros países. Que sinal melhor evidenciaria esse empoderamento particular do Espírito do que a inspiração para falar nas linguagens de outras culturas? Foi aquilo que aconteceu em Atos. Eles ouviram falar, cada um na sua própria língua materna. E o milagre, gente, se dá na audição também. Porque imagine 120 pessoas falando ao mesmo tempo. Você não entende nada. Mas eles ouviram o Espírito Santo, olha só. Né? Eles ouviram cada um no seu idioma. Eles ouviram. Então, ó, na audição o milagre aconteceu também. Eles ouviram, eles falando em sua própria língua materna. E eles falavam o quê? As grandezas de Deus, as maravilhas de Deus. Isso trouxe eles até o cenáculo. Pedro prega, vocês conhecem a passagem, e 3.000 pessoas se convertem. Maravilha, né? Em sua primeira interação, este ensaio foi um artigo em um jornal teológico pentecostal. Na interação anterior a esta, constava de um livro dedicado à memória de Gary McGee, um reconhecido historiador de missões e um querido professor de história. Lucas não apresenta as línguas como um sinal do batismo no Espírito apenas arbitrariamente, mas porque isso está logicamente conectado ao propósito do batismo no Espírito. Lucas enfatiza o batismo no Espírito como poder para testificar de Cristo transculturalmente. Né? Que sinal melhor evidenciaria esse empoderamento particular do Espírito do que a inspiração para falar nas linguagens de outras culturas? Tá? Na verdade, você encontra aqui, tá,
um pequeno erro, né? Da CPAD, o pequeno erro, porque eles repetem a frase aqui de cima, era para ser só a frase pequena. Eles repetem aqui embaixo. Vocês perceberam a semelhança? Você lê a parte de cima e o final aqui de baixo, ó, está repetido, as mesmas palavras. Então aqui houve um erro aqui de digitação, mas isso não influencia em nada, tá, gente? Isso aqui não tira, não influencia nada. Ruim se estivesse faltando, né? Eles esqueceram aqui de ver, tá? De analisar. Isso pode acontecer, né? Mas a frase aqui de cima é repetida aqui embaixo. Mas isso não traz descrédito à obra. Tá bom? Todo mundo pergunta, às vezes, Elias, você não fala a quantidade de páginas. Antes de continuar aqui. São no total 463 páginas. 463 páginas. Tá bom? 463. Voltando aqui, ó. Ele começa falando o foco da pneumatologia de Lucas. Diferentes escritores do Novo Testamento focam em diferentes aspectos da atividade do Espírito na vida da igreja, alguns dos quais correspondem às ênfases da literatura judaica contemporânea, em especial a atividade profética, considerando que outros vão além dessas. Tá? Aí vem discurso profético, Atos capítulo 1, versículo 8 e Atos capítulo 2, versículo 4, versículos 17 e 18 também. Ele começa dizendo assim: uma pesquisa sobre os usos em Lucas Atos revela que o foco de Lucas é na atividade profética, isto é, sobre a profecia ou outras atividades que os imersos no Antigo Testamento associariam especialmente aos profetas. Aqui tem os versículos, tá? Aí ele continua: esse foco profético mostra-se particularmente evidente à luz de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, como um texto programático para o segundo livro de Lucas. O povo de Deus profetizará. Então a igreja é uma nova comunidade de profetas, no sentido que proclamam a Cristo, proclamam o Evangelho. Todos agora são profetas, no sentido que anunciam as verdades de Deus. Ok? Tal observação não implica que Lucas teria rejeitado outras ênfases cristãs antigas, mas simplesmente constata que, mais do que outros escritores do Novo Testamento, ele mantém um foco frequente em um aspecto particular da atividade do Espírito. Esse texto programático, tá, o programa de Lucas, né, em Atos 2, 17 e 18, está naturalmente coerente com a passagem programática anterior em Atos 1:8, em que as primeiras testemunhas testemunharão de Cristo pelo poder do Espírito. Os dois exemplos tratam de discurso inspirado por Deus. De fato, a dimensão profética de Atos capítulo 1, versículo 8 é inevitável se interpretarmos poder no sentido em que Lucas com frequência quer dar, o que geralmente o associa a curas e outros sinais. É só você ver o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né? Essa associação certamente se enquadraria nas narrativas subsequentes, nas quais as curas e outros sinais são os métodos mais comuns, ainda que não os únicos, de chamar a atenção para o Evangelho. Elias e Eliseu apresentam modelos para muitos dos milagres em Lucas Atos. Portanto, é provável que Lucas tenha interpretado tais sinais como atividade profética. Também não é difícil de ver a conexão entre essas duas declarações programáticas sobre a finalidade de Lucas em Atos e a manifestação aqui, ó, deixa eu ver aqui. E a manifestação do prometido derramamento em Atos 2:4. O foco da pneumatologia de Lucas geralmente é profético. Em Atos capítulo 2, versículo 4, os crentes engajam-se em discurso inspirado e todos falarem línguas, né? Conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Aqui, ó, discurso inspirado e transcultural. Porque quando eles começaram a falar, eles falaram em outros idiomas. Ali, os idiomas falados foram a pregação do Evangelho,
mediante as línguas, porque cada um, né, daquelas nações ali, havia ali 18 nações, né, aproximadamente, 18 povos, né, de 18 nações diferentes, ouviram cada um no seu próprio idioma. E eles ouviram o quê? As grandezas de Deus. E Lucas foca nisso aqui, ó. E aqui embaixo, gente, como eu falei para vocês, é nota de rodapé o tempo todo, tá? Várias notas de rodapé maravilhosas falando. É fantástico essa obra, muito boa mesmo. Então, por que discurso transcultural? Porque as nações ouviram. Porque quando você fala de missões estrangeiras, missões transculturais, você está falando para outros países, né? Para outros países. Isso aqui é interessante, né? Então, o foco das línguas estranhas, né? Dos idiomas ali falados, era o quê? Era a pregação do evangelho. E ali foi Babel ao contrário. Enquanto Babel, lá em Gênesis capítulo 11, as línguas serviram para dispersar, dividir, aqui foi para unir, aqui foi para a salvação, aqui não foi para a confusão, que nem aconteceu em Babel. Ele explica isso, tá? Aí você vê aqui, ó, outras línguas como sinal da missão universal, tá? Muitos estudiosos, talvez a maioria, reconhece a descrição do Pentecoste por Lucas em Atos, capítulo 2, de 5 a 13, como sendo uma reversão, uma recapitulação de Babel, que eu falei para vocês. Assim como em Gênesis, segue sua tabela de nações, com sua narrativa de Deus espalhando as línguas. Aqui, do mesmo modo, Lucas associa seu sumário das localidades a uma dispersão de línguas. Porém, enquanto em Gênesis Deus espalha as nações para juízo, aqui Deus une a igreja em torno da adoração comum a Deus. E na língua franca da maioria dos judeus reunidos no Pentecostes, de sua mensagem comum. Muitos estudiosos reconhecem nessa natureza, nessa narrativa, uma prefiguração, tá? A proléptica da missão gentia. Após essa narrativa, Deus espalha a igreja para a missão. E o Espírito, a cada passo, conduz a igreja à sua missão transcultural. Lucas também ilustra que Jesus continua a encher os novos crentes com o Espírito. Você vê isso lá no Pentecoste de Samaria, lá em Atos 10, ali no Pentecoste gentílico, né? Onde Cornélio abraça a fé, um romano, centurião romano. Enfim, maravilhoso, né? Aí você tem ramificações teológicas sobre esse assunto. E aqui ele termina, né? Para começar o capítulo 20, que ele trabalha sobre a possessão espiritual da antropologia moderna, tá? Baseado em Atos capítulo 16, do 16 ao 8, Atos 19, versículos 12 a 16, ok? Voltando aqui, vamos pegar mais um ponto, rapidamente. Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem... tudo aqui é maravilhoso, né? Vamos pegar a parte 2, o capítulo 13, né? Um novo templo, Atos 21, como pano de fundo para Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Página 173. Que Deus habita onde agora, hein? Deus habita num templo feito de mármore, de madeira, né, de templos suntuosos, que nem os deuses pagãos tinham seus templos, né? Os seus grandes templos. Lucas vai falar que não. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Lucas registra isso em Atos 7, no sermão de Estevão, né? Deus habita em pessoas. O templo de Deus é pessoas. Não é prédio, não é bloco, tá? Não é edifícios. São pessoas. Esse capítulo é maravilhoso, como todos os capítulos dessa obra são. É maravilhoso, tá? Uma imagem marcante no Novo Testamento é a de um novo templo em Cristo. Efésios 2 conecta esse novo templo
com a união de judeus e gentios em adoração conjunta a Deus. Embora a teologia desse templo multicultural seja mais óbvia nessa passagem, ela desenvolve não somente a teologia anterior da reconciliação étnica em Cristo de Paulo, a qual podemos observar, por exemplo, em Romanos, mas as próprias confrontações de Jesus e Paulo com as barreiras étnicas, como em Marcos, capítulo 17, João, capítulo 4, do 20 ao 24, e Atos 21, do 27 ao 29. Né? Então, a teologia de Paulo é uma teologia inclusiva. Em que sentido? Judeus e gentios formam um único povo, tá? Cujo cabeça é Cristo Jesus. A cabeça desse novo corpo, que é a igreja, é Cristo Jesus. Aí vem a experiência de Paulo com o templo dividido em Atos 21, do 27 ao 29. A imagem de Paulo de um templo unindo judeus e gentios, Efésios 2, de 11 a 22, confrontou a realidade etnicamente segregada do templo existente em seus próprios dias. O antigo templo israelita separava os sacerdotes dos leigos, mas não os gentios dos judeus ou as mulheres dos homens. Você pode conferir aqui as passagens de Reis e de Crônicas, tá? Entretanto, até o tempo de Jesus e Paulo, o templo de Herodes separava esses grupos para cumprir um entendimento mais estrito das regras de pureza. O pátio externo era agora dividido em um pátio de Israel, para judeus homens, em um nível inferior fora dele, o pátio de mulheres para mulheres judias, e em um nível inferior a este pátio externo, que os gentios não estavam autorizados a ultrapassar. Se ultrapassasse, era morte na certa, né? Avisos estrategicamente posicionados, confirmados tanto em Joséfo quanto na arqueologia, advertiam os judeus, os gentios, de que os que fossem além daquele ponto, e aqui sempre as notas de rodapé, tá? Daquele ponto, seriam responsáveis por sua execução imediata. Normalmente não era permitido que judeus executassem as sentenças de morte de forma direta, mas a violação de seu templo constituía a única exceção. Olha só, tanto Paulo quanto seu público estavam bem cientes desse símbolo da divisão entre judeus e gentios no coração da adoração divina que o templo fazia ali, né? Em Atos 21, 27, algumas pessoas judias da província romana da Ásia viram Paulo saindo do templo. Muitos da comunidade judaica em Éfeso, a cidade mais importante daquela província, acharam que tinha razão em sua animosidade contra Paulo. Em Atos 19, 9, ele divide a sinagoga deles. Em Atos 19, 33 e 34, eles foram considerados culpados por um tumulto que estavam reagindo à sua pregação monoteísta. Eles também tinham sido vistos em Jerusalém com Trófimo, um gentio que eles reconheceram de Éfeso. Sabedores do compromisso de Paulo, tanto com gentios quanto com judeus, eles chegaram a uma conclusão errônea. Acusam Paulo de ter violado a santidade do templo ao introduzir um gentio em seu interior. Um tumulto forma-se rapidamente, e Deus, ironicamente, usa a guarnição romana no monte do templo para proteger Paulo, ainda que, a princípio, o comandante da guarnição erroneamente presuma que Paulo seja o instigador do alvoroço. O discurso subsequente de Paulo à multidão é em aramaico e proporciona um terreno comum com seu público, tá? Eles ouvem pacientemente o seu testemunho a respeito de Jesus, talvez por causa do testemunho culturalmente sensível da igreja de Jerusalém. Paulo deveria ter aproveitado a oportunidade dessa audiência, assim como Pedro fez em Atos 2, 37 e 41, chamando as pessoas ao arrependimento. No entanto, Paulo não omitirá seu chamado aos gentios, e o tumulto reinicia-se. Tá? Aí ele continua aqui a exposição, tá? E Lucas mostra isso claramente. O templo ali de Jerusalém, de Herodes, construído por Herodes, havia uma segregação entre judeus e gentios. Tá? A parte interior do templo só ficava
aberto para os judeus. Se o gentio entrasse, ele era morto, tá? Ele era morto, não podia entrar. Então, quando você vai para Efésios capítulo 2, de 11 ao 22, tá? Essa segregação, essa barreira é quebrada em Cristo. Cristo quebra a barreira. Cristo, ele quebra a segregação. Cristo, ele quebra a hierarquia, os preconceitos, tudo, mediante a sua morte, unindo dois povos, judeus e gentios, na sua pessoa. Aí vem, ó, o prisioneiro de Roma lembra os crentes asiáticos, tá? E aqui é muito rápido esse capítulo, mas é um capítulo maravilhoso, que ele vai trabalhar de maneira mais profunda no seu comentário de Atos, quando for lançado, né? Aqui o capítulo 14, você vai ter técnicas de retóricas, né? Aqui no capítulo 24 fala daquele julgamento de Paulo, né? E as acusações feitas contra Paulo e também a defesa de Paulo. Paulo era um excelente orador, sabia usar as técnicas retóricas, até porque ele estudou a filosofia grega, ele conhecia muito bem, tá? Como falar, como se portar, como usar argumentos. Você vê isso nas suas cartas, né? O tempo todo. Paulo era um excelente orador e também um excelente escritor. E aqui, gente, aqui, queridos, eu gostaria de encerrar esse vídeo. Eu só li essas duas partes devido ao tempo, mas o livro é maravilhoso, tá? Todos os capítulos são maravilhosos, tá? Vários insights maravilhosos para vocês aí, tá? Para vocês consultarem, estudarem, irem mais a fundo, ok? E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e divulguem também o canal, né? Vocês que sempre acompanham meus vídeos, divulguem o canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que gostam de bons materiais, tá bom? Bíblicos e acadêmicos. Graça e paz a todos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até as próximas, ia falar exposições, né? Que eu estou acostumado a trabalhar com exposições bíblicas. Então ia falar até as próximas exposições. Mas nesse caso, como é um livro, é até as próximas indicações. E acompanhe a minha exposição que eu iniciei do livro de Eclesiastes. Acompanhe lá, tá? São boas exposições, tá certo? Deus abençoe. Até o próximo review.